Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, Evangelho que escreveu João, o capítulo de número 15. Evangelho que escreveu João, capítulo 15, os versículos 1 até o versículo 6. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 6. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, palavras do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui para meditarmos na tua palavra. Senhor, preciso da tua graça, da tua unção. Preciso, ó Deus, que tu venhas falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus e para a tua eterna glória. Amém. Graças a Deus. Os irmãos sabem que o nosso lema para o ano 2019 é Vivendo a Verdade. Não é isso? Vivendo a verdade. E o Senhor Jesus afirmou, eu sou a verdade. Amém? Eu sou a verdade. Não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade. Amém? E o Senhor Jesus aqui no capítulo 15, nestes versículos que lemos, ele está a falar acerca de uma vida espiritual produtiva. Verdadeiros frutos, ou o verdadeiro fruto do cristão. Ele está a falar da nossa responsabilidade de como, ligados a Ele, neste mundo, a nossa responsabilidade de produzir fruto. E sabe, irmãos, aqui ele não está a falar de uma vida vindoura. Aqui ele não está a falar de uma vida que ainda está por vir. Ele está a falar de uma vida que temos cá neste mundo. E é o que nós vamos analisar agora, neste tempo. O Salmo 80, versículo 8, diz a palavra do Senhor, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Atente para o fato de que uma vinha é plantada na terra. E então em Isaías 5, 7, a palavra do Senhor diz, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Então Deus aqui, através da sua palavra, está a dizer que quando tirou o seu povo do Egito, seu povo saiu como uma videira. E depois que Deus expulsou as nações dali à frente deles, plantou esta videira naquele lugar, com uma finalidade, com um objetivo, dar fruto. Para que nós plantamos uma videira? Para que ela nos dê fruto. Eu acho que ninguém planta uma videira para ser uma decoração em casa. Há outras plantas que cumprem este papel.
Uma videira, o papel dela é produzir fruto. E todo aquele que tem uma videira fica desejoso de logo usufruir do fruto. Amém? Deus plantou uma videira. Israel, segundo nós lemos aqui, Isaías 5:7. A finalidade de Israel era produzir fruto. Israel falhou nesta produção do fruto. O que Deus desejava que Israel fizesse no lugar em que estava plantado era atrair os povos à sua volta para a realidade do facto de que há um só Deus, e esse Deus era o Deus de Israel, o Senhor. Deus, o tempo todo, admoestou, alertou Israel a dizer, olha, vocês tomem lá cuidado. A terra em que vos introduzirei, os povos tinham lá costumes que eu não quero que vocês os tenham. Eu não quero que vocês venham praticar as mesmas coisas que aqueles povos. Exatamente por isso eu estou tirando aqueles povos dali. Em Gênesis, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, Deus diz para Abraão que a medida da corrupção, a medida do pecado, a medida de tudo mal que aquele povo estava a fazer, ela ainda não estava cheia, ainda não tinha sido completada. Então, por isso, aquele povo, o povo de Israel, ele ficaria mais ou menos 400 anos. Depois deste tempo, Deus traria aquele povo para aquela terra que prometera dar a Abraão. Esta terra que tu estás a pisar agora, eu darei à tua descendência, mas não já. Porque a medida deste povo ainda não encheu. Ou seja, o tempo de Deus levar julgamento àquelas nações ainda não havia chegado. Por isso você vai peregrinar aí, percorre a terra toda. Foi a ordem que Deus deu a Abraão, que depois mudou o seu nome para Abraão. Então, irmãos, Deus ali trouxe aquele povo, plantou naquele lugar, para que aquele povo servisse de exemplo às nações à volta, de como é uma vida daquele que tem Deus como o seu Deus, Deus como o Senhor, um povo produtivo, um povo que é exemplo. Israel falhou. Tudo aquilo que era para Israel fazer, Israel não fez. Fez exatamente o oposto. Aquilo que Deus disse, não faça, acabou por fazer. Israel passou a servir os deuses daqueles povos. E os irmãos conhecem a história. E então, Deus envia a videira verdadeira. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Meu pai é o dono da vinha. Meu pai é quem trata com a vinha. Meu pai é o Senhor, é o dono, é o proprietário. Amém? Jesus aqui não está a falar de salvação. Salvação aqui, irmãos, não é o caso. Salvação vem pela fé na obra redentora do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fé em Jesus, é pela graça que somos salvos mediante a fé. Jesus aqui está a falar de fruto, fruto fala de ações. Fruto fala de ações, fala de atitudes, está a falar daquilo que nós temos que ser. O assunto aqui é uma vida na terra, não é vida no céu. É a nossa vida cá. E veja o que o Senhor Jesus diz. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o ramo que estando em mim der fruto, ele faz o quê? Limpa. Para quê? Para dar mais fruto. Os irmãos, eu penso que pela televisão, pelo menos, têm visto como é que andam lá as vinhas do Douro, né? Nesta altura do ano não se enxerga folha, não se enxerga nada. Para ir 2 dias ou 3, eu estava a ver os noticiários, as pessoas ali com as tesourinhas na mão, tudo apodado. Puf, 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 puf. Esse é o limpar que Jesus disse.
Todo ramo que está em mim dá fruto, o Pai vem lá e... Tuf, tuf, tuf. Irmãos, fala sério. É agradável? Não. Olhamos para a visão num todo e o que é que se vê? Ramos secos, aparentemente sem vida, que passou pelo processo da poda. Mas esperem mais um tempinho e voltem a olhar lá para o Douro. Coisa linda. É isso que o Senhor Jesus está a falar aqui. Está a falar deste processo pelo qual Ele nos permite passar. Então, irmãos, o nosso compromisso primeiro é estar ligado nele. Estar ligado nele, sabendo que nós não passamos de varas, ramos. Ele é o tronco, ele é a videira. A seiva provém dele, passando por nós a produzir fruto. É isso que ele está aqui a falar. O crente verdadeiramente nascido de novo, ele está ligado na videira e ele produz fruto. É por isso que às vezes nós não percebemos algumas coisas menos boas que acontecem conosco. Mas nestas coisas menos boas, Deus está a tratar-nos. E nós não podemos queimar etapas. Há um processo. Há um processo, irmãos. A vida cristã, a caminhada, eu costumo dizer que ir para o céu é subir degrau a degrau. Não se sobe a cada 2. Os mais apressados, às vezes, sobem os degraus, ainda mais os mais jovens, né? Eu hoje já não posso mais fazer isso, né? Já fiz algumas vezes. Subir os degraus das escadas 2 a 2. Puf, puf, puf. É espetáculo. Hoje é 1 por 1 e pisando com cuidado. Para não magoar. Para não ficar impossibilitado de continuar a subir. A vida cristã é assim, irmãos. Um dia de cada vez. No processo divino de tratar conosco, para tirar aquilo que já não interessa mais, que não faz parte mais da natureza cristã, folhas secas, folhas que não prestam para nada, permitir que Deus venha podar, limpar, para que livre de tudo isso, eu possa produzir fruto. A fim de que as pessoas que conhecem-me possam dizer verdadeiramente há algo diferente. Aqueles que conhecem a igreja possam estar a dizer, eu desejo visitar esta igreja. Porque depois que esta pessoa depois que esta pessoa passou a frequentar esta igreja, e aqui, irmãos, deixa-me dizer, não quero aqui falar de denominação, eu não estou aqui para dizer da igreja A, da igreja B ou da igreja C, eu estou a falar da igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, igreja imaculada, a igreja que vai subir, a igreja que vai entrar no céu, esta igreja é invisível. A noiva do Cordeiro, sem ruga, sem mácula, esta que é perfeita, que vem triunfante, como um exército com bandeiras, esta vai entrar no céu. Aleluia. Esta igreja é composta por pessoas que estão aqui neste recinto e em todas as partes deste mundo, nas mais diversas denominações que existem, cujo compromisso delas é com a verdade das Escrituras. Aleluia. Que não alteraram nada. Amém? E o Senhor Jesus sabe onde estão estes crentes. Amém? O nosso compromisso, então, primeiro é estar ligado na videira. Estar ali. Amém?
Aqueles que não fazem parte, nada mais lógico do que ser excluído por ele. Que às vezes nós excluímos um ramo bom. Se me colocarem uma tesoura daquela nas mãos e me mandar podar aquilo, eu vou estragar tudo, irmão. Não entendo, não percebo nada daquilo. Só quem percebe da videira é o pai, que é o agricultor. E às vezes eu me faço de agricultor. Sabe que às vezes nós excluímos ramos bons? É porque às vezes não faz parte da minha videira, ou do meu pedacinho de, né? Eu estou aqui pendurado neste arame, e quem está aqui pendurado no mesmo arame que eu faz parte da videira. E eu olho às vezes para o arame que está lá mais abaixo e falo, não, mas está ligado na videira. Amém? Então Deus me chamou para ser ramo, não foi para ser agricultor. Deus me chamou para ser ramo, para dar fruto. Quem trata do ramo, quem trata da videira, quem trata de tudo, da vinha, quem trata da seara, é o Senhor da seara, é o agricultor, é Ele quem trata. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Um ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira. De si mesmo ele não produz coisa nenhuma. É o que o Senhor Jesus está a falar. Todo ramo que está nele tem que dar fruto, porque se não der, o Pai corta. É aquilo que eu disse, né? Uma videira depois de podada, quando nós olhamos, nos surpreendemos com a visão. A planta fica totalmente despojada de folhas e ramos desnecessários. Tudo o que resta é o tronco principal e alguns galhos mais robustos. Desaparecem os ramos que não servem para nada, as folhas que formam a beleza exterior da planta. Se isto não for feito, não haverá fruto naquela estação. É por isso que é feito aquilo. E como os ramos são limpos ou podados? Jesus responde, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, é a palavra de Deus. É ela quem nos limpa. A palavra de Deus é que aponta em nós os problemas que nós temos. É por isso que nós temos que ir para a palavra, estarmos na palavra, permanecer na palavra, voltarmos-nos para a palavra. Não é para os modismos, não é para as coisas que surgem. As pessoas estão inventando coisas que não têm nada a ver com a palavra, a fim de agradar os ouvintes, mas o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos os homens teriam coceira nos ouvidos, com relação à sã doutrina. A sã doutrina provoca comichão nos ouvidos daqueles que não querem compromisso com a palavra. Faz isso mesmo, provoca mesmo, a pessoa fica toda... E estes homens, disse Paulo, e Paulo foi profeta, porque isso tudo nós já vemos acontecer, eles amontoariam para si mestres, que lhes diriam coisas agradáveis, coisas boas. Olha, vem cá, traz isso porque você vai ter aquilo. De 10 você vai receber 1000. Olha, você vem cá durante 7 dias e você vai ter a casa. Você vai ter o carro. Você vai ter um melhor emprego. Você vai ter uma... Tudo para o eu, tudo para esta vida, tudo para estas coisas. A massagear o ego dos ouvintes. É isso que gostam, é isso que querem. A palavra de Deus, ela é o espelho que nos mostra quem realmente somos. Eu tenho que mirar-me na palavra. Eu tenho que me voltar para a palavra. Eu tenho que deixar a palavra produzir em mim aquilo que ela realmente faz. Me endireitar. Se eu tenho o propósito de estar ligado à videira, eu tenho que deixar o agricultor limpar-me. E ele limpa através da palavra. Eu tenho que olhar para a palavra e dizer, pai, isto aqui não está bem. Eu não estou a praticar isso. Nós já vamos chegar lá no fruto. Eu não estou a fazer isso. Eu não estou, sabe? Jesus está dizendo, você tem que dar fruto. Vós não escolhestes a mim. Aqueles que pensam, não, eu
em dada altura da minha vida, eu tomei a decisão certa, entreguei a minha vida a Cristo. Eu até percebo a linguagem, mas, na verdade, não fomos nós que entregamos a nossa vida a Ele. Ele revelou-se a nós. E o seu Espírito convenceu-nos de que éramos pecadores e necessitávamos de alguém para nos tirar daquela condição miserável. E o Espírito Santo apontou. E nós percebemos que sim. E então agora ele diz: eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Os irmãos perceberam que toda vez que fala de fruto, está no singular, não está no plural. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tudo que Deus faz tem um propósito, irmãos. Ele não nos chamou para sermos turistas do céu. Estou com um passaporte celestial aqui no bolso e vim cá a turismo. Estou cá a passeio. Estou aqui para conhecer as lindas paisagens de Portugal, da Europa, pelo mundo. Estou lá. Irmãos, Jesus não disse: ide por todo mundo tirar fotografia. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregue sempre. Fale quando necessário, mas pregue sempre. E como é que pregamos então, pastor? Com o fruto. No local de trabalho, na escola, no seio da família. Irmãos, se tem um terreno difícil de evangelizar, é lá na família. Ô terra árida, terra difícil. Família, porque lá nos conhecem a nós. Cá fora é muito fácil. Eu tenho um linguajar crentez. Aleluia. Linguajar crentez, o diálogo crentez. Mas na família não existe o linguajar crentez, né? Às vezes é aquele linguajar que provoca até cãibra nos ouvidos. Não, lá, seja lá de fruto. Para a família toda olhar e dizer: verdadeiramente é diferente e eu desejo. Irmãos, percebem aquilo que eu disse a princípio? Deus chamou Israel, plantou Israel como uma videira para que ela desse fruto. E o que aconteceu? Nada, o contrário. Então agora Deus vai chamar algo que não falha, não está a falhar e não falha nunca: igreja. Atenção, igreja, dentro dos moldes que eu aqui já disse. Igreja, a invisível, a pura, a igreja, infalível igreja, a fiel testemunha. Amém? Mas temos que fazer. Ide, pregai, o vosso fruto permaneça. E já que estamos a falar de fruto, então vamos lá agora, Gálatas, capítulo 5. E do versículo 16 até o versículo 26, nós temos aqui uma narrativa do apóstolo Paulo, que eu posso dizer que é a vida do cristão dividida entre o antes e o depois. Nós poderíamos até dizer aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 21, é o AC. Que ano é este aqui? Irmão, este aqui é o ano AC da minha vida. E depois do 22 ao 26 é o ano Domini. Passa a ser o ano que o Senhor passou a ter domínio na minha vida. Passou a controlar-me. E diz assim o versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Andai no Espírito. Na minha Bíblia, o Espírito aqui está com letra maiúscula, o E. Na sua também? Amém. Então aqui, Paulo está a dizer que eu tenho que andar segundo a orientação do Espírito Santo. Não é no meu espírito, é no Espírito de Deus. Amém? Andai no Espírito, andai sob a orientação do Espírito, andai dirigidos, sede guiados pelo Espírito, e assim não satisfareis a concupiscência da carne. E aí ele estava a dizer o que eu era. Carne aqui é a natureza humana, irmãos. A natureza humana é o nosso antes de Cristo, é o velho homem, como quiser chamar. Diz que esta natureza humana milita contra o Espírito Santo. Ou seja, a natureza humana está a fazer guerra contra a vontade que o Espírito de Deus tem para a minha vida. Qual é a vontade do Espírito do Senhor para a nossa vida? A nossa santificação. Por isso que ele é chamado de Espírito Santo também. Mais conhecido como Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de fortaleza, Espírito de temor do Senhor, mas porque ele está a operar em nós a santificação, mais comumente é chamado de Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo, portanto, para nós é a nossa santificação. A vontade da natureza humana é o quê? Nos arrastar ainda mais na lama fétida do pecado. Mas se eu andar sob a orientação do Espírito de Deus, eu não vou satisfazer a vontade desenfreada da carne. Mas se sois guiados, versículo 18, repete Paulo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E as obras da carne? As obras da natureza humana são conhecidas. O que é que são? Diz aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebidices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pronto. E aqui eu não quero mais estar a falar sobre isso, eu quero falar do fruto que aquele que está ligado à videira passa a dar. E estando ligado à videira e a dar fruto, ele também passa por processos menos bons, a fim de que produza ainda mais fruto. Não murmure, irmão, diante da situação que estás a atravessar. Vá para os pés do Senhor e diga: Senhor, graças eu te dou, porque eu sei que em meio a todo esse sofrimento, Tu estás comigo. Não abra mão disso, irmão. Exalte a Deus. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós temos o hábito de olhar para a Bíblia e ficar a imaginar o sofrimento de Jó e dizer: oh, que espetáculo, viu lá, irmão, viu, irmã, Jó no sofrimento, até a sua mulher mandou ele tirar a sua própria vida. É porque o que a mulher fez foi isso. Tu estás ainda em meio a todo esse sofrimento, a reter a tua fidelidade, a tua integridade a Deus. Epá! Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse: não, como? Atenção que ele não chamou a mulher de louca. Como uma louca, assim falas tu. Não é assim. Não é assim. É que a Bíblia não nos traz ao pormenor, mas eu quero crer que Jó disse: ó, querida, não é assim. Ele não disse palavra ríspida, que não teve nenhum tipo de... Não, não. Não, tu estás a falar...
Tu não tens noção daquilo que estás a falar. Nós receberíamos somente o bem e não os males. Hã? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. 10 filhos mortos, pobre de marré, totalmente desgraçado, coberto de chaga da planta dos pés ao alto da cabeça, tendo como amigo íntimo um caco de telha para ficar ali a raspar aquela podridão toda, a dizer uma coisa dessa. Ô, irmão, deixa eu dizer, Deus dá capacidade para nós falarmos também a mesma coisa, irmãos. E louvamos a Deus porque Deus nunca mais permitiu que ninguém fosse tocado assim por Satanás como foi Jó. Foi o único na história e acredite, nunca mais ninguém será, porque Deus não vai permitir. Uma outra vez que Satanás tentou fazer isso também, Deus não permitiu. Sabe com quem foi? Foi com Pedro. Jesus revelou isso a Pedro. Numa conversa íntima, Jesus disse: ô Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Eu roguei ao Pai por ti. Irmãos, nós temos um assentado à destra do Pai, a rogar por nós. Não permite que sejamos tocados. E João diz isso na sua palavra. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca, porque o nascido de Deus, Jesus, o guarda. Ele está a interceder por nós. Portanto, fique descansado, porque o nosso leve e muito momentâneo peso de tribulação e angústia vai estar a produzir, ou já está a produzir, um peso de glória muito excelente. Veja que a Bíblia diz que é leve e momentâneo, irmão. Nós podemos também, faça isso. Você que me assiste pela internet, faça isso. Está a doer? Ok. Deus é maior, mas louve a Deus. Agradeça ao Senhor por Ele estar presente na nossa leve e momentânea tribulação. Mas o fruto do Espírito é. Pense numa tangerina com 9 gomos, 9 facetas do Espírito aqui, do fruto do Espírito. É um fruto, tiramos a casca, e vamos agora usufruir do amor. Deus nos chamou para amar, irmãos. Fruto. Deus nos chamou para amar. Como eu disse lá a princípio, Deus não me chamou para ser o agricultor, Deus não me chamou para dizer qual é a vara que está ligada à videira e quem não está. Eu sou míope. Literalmente, eu tenho miopia e astigmatismo, mas espiritualmente falando, irmãos, eu não fui chamado para enxergar, irmãos, qual é a vara que está ligada à videira e qual não está. Deus chamou-me para amar. Amar. Irmãos, isso faz uma diferença incrível. Um abraço faz uma diferença incrível. Uma palavra de ânimo, de alento, faz uma diferença incrível. A pessoa já está a viver um drama na vida dela, já tem tudo e mais alguma coisa contra. Ela não precisa de mais alguém para lhe dar ali o tiro da misericórdia, a última pedra, o calhau para acabar de matar o resto. Não, irmãos, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. E deixa eu dizer para os irmãos, eu não estou armado aqui, impuro, insanto, não, irmãos. Eu vivo a orar ao Senhor e a pedir a Deus para dar-me um coração igual ao dele. Eu preciso de discernimento, eu preciso ter um coração igual ao do Pai, eu preciso amar como Ele ama, eu preciso enxergar as pessoas como Ele enxerga. Eu não posso enxergar as pessoas pelas atitudes delas, eu tenho que enxergá-las como elas são e aceitá-las e levá-las ao entendimento. Não é fácil, irmão, claro que não.
Os irmãos que são pais, não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque todo mundo aqui levanta. Os irmãos que são pais sabem que não é fácil educar filho. Por que acha que quando nós chegamos à estatura de avô, a gente estraga tudo? Ah, irmão, ontem eu meti minha neta no carro, deixei minha mulher lá no convívio das senhoras na charneca, olhei para minha neta e disse, agora, o que tu acha? Um monte de rebuçado, chocolate, gelado. Ela olhou para mim e disse, é para agora, avô. Rachamos fora, pô, Almada fora, e vamos fazer a festa. Pai, o que é que tu fez hoje com a minha filha? E o dente cheio de chocolate. Eu falei, eu fui avô da tua filha. Ela fez assim, ai meu Deus. Glória a Deus por isso, irmão, deixa eu ser avô. Porque eu fui pai, e não foi fácil. Não foi fácil. Educar filhos. Irmãos, o Senhor nos chamou para nós produzirmos fruto. E deixa-me dizer aqui, gerar filhos espirituais. Gerar filhos espirituais não é pôr só no mundo espiritual. É acompanhar, auxiliar no crescimento. Não é isso que faz, não é isso que os pais fazem. A mãe amamenta até determinada altura da vida, depois passa ali para as coisinhas mais sólidas, o pai é o provedor, trabalha, traz para casa a provisão, e essa coisa toda, espiritualmente falando, irmãos, Deus nos chamou também para isso, e irmãos, não se cria filhos se não tiver o principal ingrediente chamado amor. Amor. Há momentos na vida que nós olhamos para o filho e dizemos, não mereces. Mereces é um tal, mas esse mães aí está dizendo tudo, porque amo-te, sei que precisas, por isso dou. Na vida espiritual é a mesma coisa. Epa, tá, me dá uma carga de trabalhos, mas o Senhor me chamou para quê? Eu dou trabalho a Ele até hoje. Irmão, está pensando o quê? Quando Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, está dizendo, vocês me dão uma carga de trabalhos. Epa, tinha só 12. Irmão, tinha só 12. Tem gente que reclama, a minha igreja tem pouquinha gente. Jesus teve uma igreja só com 12. O tesoureiro dele era ladrão. Irmão, Ele tinha um ministério que era complicado. Tinha 12 crentes na igreja dele. 12 membros. Simpatizantes tinha um monte, mas membros da igreja de Cristo eram 12. Dos 12 ele tinha um ministério de 3. Pedro, Tiago e João. Né? Pedro ia orar com Jesus e ia armado. Irmãos, imagina, nós vamos marcar uma reunião de oração aqui, vem todo mundo armado. Pistola 9 milímetros, fuzil, metralhadora, vamos chegar todos... vocês vão... Isso é uma guerrilha? Não, é oração. É oração. Se o inimigo aparecer aqui, nós, fogo nele. Jesus foi para o monte orar, Pedro foi junto e Pedro foi armado. Cortou a orelha do sumo sacerdote porque ele esquivou-se. Pedro foi para matar, irmão. Ou você acha que Pedro era muito bom, certeiro ali de pontaria? Vou cortar só a orelhinha para ele aprender, para ver com quem que ele está mexendo. Não, irmão, ele deu para matar. O camarada que saiu, pegou, foi na orelha. Sorte dele que Jesus estava lá. Sacudiu a terra e tuf. Pedro, mete a espada na bainha, rapaz. Então, que negócio é esse? Pedro. Ah, irmão, já reduziu para 10, né? Tesoureiro ladrão. Pedro, esquentado, andava armado, agredia todo mundo, não é isso? Aquele crente, se mexer comigo, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Eu sou crente, mas eu peço licença ao pastor. O pastor está aqui, meu cartão de membro, dá-me 5 minutos, que eu vou ali resolver um assunto e já volto. Aí ele chega lá, já está resolvido, pastor, posso voltar à comunhão?
Deu um enxerto lá fora no camarada, agora volta para a comunhão. Pedro, fica 10. Hã? Depois tinha um que não acreditava em nada. Eu sou crente, mas não creio. Deus é bom. Uhum. O Senhor está aqui. Onde? Tomé, incrédulo. Epa, caiu para 9. Tinha 2 camaradas que a política deles era: a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A brasa está a apagar, vou meter para lá as minhas sardinhas. Hã? Os 2 irmãozinhos, um queria ficar sentado do lado direito, outro do lado esquerdo. Os outros, fiquem por aí. Eu quero o lado direito, eu quero o lado esquerdo. Pediram até a mãe para ir lá interceder por eles. Mãe, dá um toque aí, fala com o homem. A senhora é mais chegada, ele te respeita, pede lá um lugarzinho para nós. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Hã? De 9 caiu para 7. Tá para você ver? E vamos parar por aqui, se daqui a pouco Jesus fica sem igreja. Deus me chamou para amar. Jesus nunca abriu mão de amá-los. Jesus nunca desistiu deles. Jesus sempre esteve com eles. Sempre. Acompanha-me, segue-me, vamos. Irmão, Jesus nunca abre mão de nós. Ele nos ama. Com toda a minha falha, com a minha imperfeição, da maneira que eu sou, Ele ama-me. E me chamou também para refletir este amor, que é o amor do Pai. O fruto do Espírito é amor. Depois vem a alegria. Alegria. Alegria como fruto do Espírito, irmão. O mundo pode estar ruim à nossa volta, mas estamos alegres. Por quê? Estamos muito alegres. Por quê? Porque Ele está em nossa vida. Jesus está aqui, na nossa vida. A coisa está a correr menos mal, mas isso não diminui em nada a sua divindade, a sua importância, o seu lugar que ocupa no centro da minha vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, temos que fazer o quê? Agradá-lo. A Bíblia diz que Jesus era poderoso varão em obras. Foi Pedro quem disse isso no seu discurso em Atos, está lá. Varão poderoso em obras. Não é isso que está lá? Por quê? Porque ele agradava ao Pai. Jesus era forte, não é porque era Deus, irmão. Jesus aqui na terra foi 100% homem. Nunca deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se. E aqui na terra, ele foi 100% homem, mas cheio do Espírito. E porque ele agradava ao Pai, ele era forte. A alegria do Pai era a sua força. Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ele nos chamou também para isso, irmãos. A alegria, nossa alegria, ela vem do facto de sabermos que não somos mais inimigos de Deus, irmãos. Que as coisas aqui estão a caminhar para um lado, que a Bíblia já nos orienta e diz que vai chegar lá, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor está conosco, Ele. Por isso, quando nós nos reunirmos, nós temos motivos de sobra para estarmos alegres, irmãos. Pensa na salvação. Pensa em tudo aquilo que o Senhor foi preparar para nós. Estamos muito alegres. Jesus. Tem gente que vive assim. Desculpa aqui, a cara de 6,5. Eu não tenho nada contra limão. Eu gosto muito. Mas parece que tem gente que acabou de chupar um limão. Glória a Deus. Que alegria é essa, irmão?
Aleluia. Paz. Fruto do Espírito é paz. Tem gente que vive a fazer guerra. Mas o Senhor nos chamou para a paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. O Filho de Deus é pacificador, não promove guerra, ele fica no meio da crise, apaziguando. Ele leva e traz, sim, ele leva e traz boas notícias, ele leva e traz paz, ele vai para um lado e diz, não, não é assim, acalma-te, e vai para o outro, epa, devagar, e não sei o quê, ele tenta conciliação, ele faz tudo por tudo, para que haja paz. O Filho de Deus, o fruto dele é a paz. Pastor Rogério, se tu soubesse, o que o Rômulo falou de você? Eu sou filho de Deus? Sou nada, irmão. Sou filho do diabo, agindo assim. Irmão. Pode pedir misericórdia, que se não andar do jeito que a Bíblia diz, é filho do lapeta, que eu quero ir para lá. Lá. Tá bom? Paz. Paz. Eu não sou mais inimigo de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui embaixo pode estar tudo a desmoronar, pode estar tudo a ruir, mas cá dentro há paz. Estás a passar problema na família? Problemas de enfermidade, desemprego, filhos com problemas, coisas do gênero. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas a paz, como fruto, ela vem da certeza de que nós somos filhos hoje, não inimigos de Deus. Eu tenho paz com Deus. Longanimidade. Longânimo. Longo ânimo. Uma pessoa de ânimo longo. Ele está animado hoje e amanhã também. Não é fácil, irmão. Epa. Se tem umas coisas que eu peço a Deus é isso. Ânimo longo. Porque não é fácil, mas Deus nos dá capacidade para isso. Benigno, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade em tudo. Fidelidade é fruto do Espírito, irmão. Aquele crente fiel. Irmãos, muitos estão a morrer hoje no mundo, irmãos nossos, porque não abrem mão da sua fidelidade para com Deus. Fazem tudo para que neguem, mas são fiéis. Ser o exemplo dos fiéis, disse Paulo a Timóteo, no amor em ação, que é a caridade, no trato, ou seja, como vamos nos tratar uns para com os outros, no nosso trato, temos que ser fiéis. O sim é sim, o não é não, o que passar disso, a procedência não é boa. Viver a verdade, irmãos, tem um custo. Viver a verdade não é aqui arvorar a bandeira de que nós somos os melhores. Este grupo aqui é o grupo seleto da Igreja de Cristo. É a nata da igreja. Ô, irmão, se é nata é porque o caldeirão está a ferver e ela está a subir. Olha o tacho aí. Não, irmãos. Andar na verdade é andar segundo a palavra. Tomou emprestado? Pague atempadamente. Não consegue? Vá ter com a pessoa e diz, dá-me mais um prazo. Eu não consigo. Olha, eu tenho que lhe dar X, não consigo, o que eu tenho é isso, segura lá.
Mas alarga mais um pouquinho, porque realmente eu não consigo. Agora pessoas que desaparecem. Vira ninja. Ih, rapaz, tuf! A pessoa... Tuf. Ah, graças a Deus, ele passou, não me viu. Ah, não me viu. E está devendo. Coisa triste. Coisa triste, rapaz. Isso é andar na verdade, irmão? Ah, não é nada? Não é não, irmão? Não é não. Não é não. Fidelidade, ser fiel. Quando nós falamos nesse assunto de fidelidade dentro da igreja, as pessoas pensam logo em quê? Ah, no dízimo. Eu sou fiel nos meus dízimos. E no resto não é não. Olha, Deus está se, desculpa a expressão, ó, está a se marimbar para o seu dízimo. Ele não precisa de dinheiro. Quem é que disse que Deus precisa de dinheiro? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor de toda a terra. Ele não precisa do nosso dinheiro, irmãos, ele precisa da nossa fidelidade para com ele. Por que acha que Jesus disse para Policarpo ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Fidelidade é o que ele espera de nós, irmãos. Dízimo é um detalhe. Dízimo é um detalhe. Faz parte do pacote? Faz. Mas, irmãos, antes dele vem tanta coisa. Fidelidade, mansidão. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas não era, não. Quando viu um egípcio brigando com um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Tinha sangue quente, meu. Tinha. Aí ele conheceu quem? Como é que foi o nome da mulher dele? Qual é o nome da mulher dele? Joquebede. Esse nome, irmão, deve significar alguma coisa muito forte. Porque depois que ele casou, vem a Bíblia dizendo que ele foi o homem mais manso da terra. Camarada até matava. Depois que casou, mansinho, mansinho. Glória a Deus, irmão, pelo casamento. Aleluia. A minha tem trabalho comigo até hoje, mas ela está conseguindo. 35 anos ali tentando torcer o espinafre. Sabe, irmão? Mansidão. E mansidão, para mim, está ligada a domínio próprio. Tem gente que quer ter domínio próprio, mas não é manso coisa nenhuma. Irmão, desculpa aqui o que eu vou falar. Manso é uma coisa, banana é outra. Manso, porque ele é guiado pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, no momento que o sangue ferve, eu sei do que eu estou a falar. Que a tampa quer saltar, e a gente tem que amarrar a tampa e puxar para baixo. Vem o Espírito Santo e diz, cala-te. Não diz nada. Domínio próprio é isso, irmão. Não existe domínio próprio se não tiver no domínio do Espírito Santo. O único que consegue nos dominar é o Espírito de Deus, irmãos. É o único, mais ninguém. Cala-te. Olha, estás a pensar em falar isso? Não fales. Ah, eu vou lá. Não vai coisa nenhuma. Vá dormir. Vá dormir, vá dormir. Amanhã, quando já estiver tudo muito bem arrefecido, que o pó assentar totalmente, a gente fala de novo. Aí no dia seguinte, eu pensei em fazer, mas, sabe, não vale a pena. Senhor, está nas tuas mãos. E aí entra Deus. E ele não perde nada, irmãos. Está
está ligado na videira. É isso, irmãos. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.